MS Dia Preview, informação até você. Bagagem, expertise, condição de transformação. É muita coisa que representa o convidado dessa entrevista, meu amigo Luciano Martins, que agora teve o seu até que enfim, que muita gente torcia, até que enfim aconteceu, dele ser pré-candidato a vereador e talvez, após a convenção, vai estar nessas eleições concorrendo ao mandato na Câmara Municipal de Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui, que faz parte da história desse programa. Eu lembro muito da entrevista de 2017, né? Que a gente fez. O cenário é um pouquinho diferente, mas para a gente falar da experiência de estruturação da Prefeitura de Campo Grande, que foi difícil, né? Muito pelo legado que foi daqueles anos terríveis anteriores. E o senhor participou ativamente naquilo ali, principalmente pela questão do critério e legalidade da gestão pública, né? O senhor veio do meio militar, né? E muitos dos brasileiros quer aquela coisa do militar na política, de botar a coisa no preto e no branco, ajustada, né? Mas muitas vezes quem vem do meio militar vem viciado na contra-informação, né? Dependendo da área que vem. Não é a escola do senhor, é a escola do, o caminho é esse, coerência e trajeto, narrativa muito clara, né? Não é à toa que foi muito bem no sucesso, na transparência. Seja bem-vindo, mas não vamos falar só disso, vamos falar de muita coisa, inclusive da internet, onde você se reinventou ultimamente, mandando ótimas mensagens também e abrindo para o público também essa interação diferente do que vinha do Luciano, né? Doutor Luciano. Meu irmão, primeiro é uma imensa satisfação, alegria estar com você novamente. Você é um amigo, a gente se tornou amigo ao longo dos anos. Verdade. Desde 2017. Sim, 16 a primeira entrevista, né, no Jornal Estado. Jornal Estado, na ocasião, advogado público de Bandeirantes, sim, né? Sim, eu era procurador daquele município. O militarismo faz parte da minha história, né? Eu fui militar em 2 ocasiões. Um serviço militar obrigatório, entrei nas fileiras do Exército Brasileiro, em alguns anos atrás. Se eu disser... A data não, mas não tem problema. 1996, eu fui integrante do 20º Regimento de Cavalaria Blindado, aqui, o 20 RCB. E a segunda ocasião em que eu tive contato com o militarismo foi na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ingressei na PMMS em julho de 2010 e fiquei até julho de 2012. E saí da PM para ir para Bandeirantes. Então, em toda a história de vida do Luciano Martins tem os valores que o militarismo carrega consigo, né? As bases, os pilares do militarismo. Obviamente que a gente caminha com ponderação, né? Até porque não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. O direito ensina muito isso também, né? Mas, por exemplo, disciplina como valor. Isso é essencial para a vida de qualquer pessoa, seja ela militar ou não. A disciplina é uma base importante. Então eu carrego comigo esses valores que o militarismo me ensinou, me entregou e eu abracei com muito carinho. E o senhor foi para a política justamente em uma década que a política virou do avesso. Seja pelo que foi nas ruas, né, o gigante acordando, seja pelo que virou a gestão pública num país que a gente tem uma insegurança jurídica enorme e muito problema de descontinuidade, né? Diante disso, na gestão pública, o primeiro desafio que você abraça, né, lá em Bandeirantes, já é de ajuste, de estruturação, né, do mandato, tudo mais, que serve de uma prévia para o que vem depois em 2017, na gestão Marquinhos Trade, que é a gestão que sucede o troca-troca de Alcides Bernal e Olarte, né? E logo ali, não sei se era combinado ou foi uma surpresa, o Marquinhos te coloca aí a missão terrível da controladoria, né? Onde Campo Grande, capital do estado, era uma das mais mal colocadas no ranking de transparência, né? Ou seja, os processos todos bagunçados, né? A organização da máquina pública totalmente problemática, né? Foi um desafio para todos nós.
inclusive para o Marcos, prefeito, recém-empossado em 2017. Com mais de 150 milhões de restos a pagar para ele ter que arcar, ou seja, a gente já começa a gestão no déficit, no problema. Folhas de pagamento atrasada, 13º atrasado, uma série de percalços. Mas, terminando aquela resposta sobre a internet e as redes, o Luciano... Verdade. Todo mundo acostumou o senhor só com esses assuntos pesados. Mais técnico, né? Luciano técnico. Esse Luciano das redes sociais é o Luciano que gosta de ler, de compartilhar de compartilhar filosofia, compartilhar poesia, pensadores, né? Pessoas que à frente de seu tempo naquele período. A reação do pessoal também foi de surpresa, né? De não entender, mas o que foi com ele? Entendendo, enlouqueceu, né? O que acontece? O que foi com esse rapaz? Virou um ermitão, né? E é de cabeça, você não hesita, manda bem a mensagem. Eu leio aquilo que faz sentido para mim durante as minhas leituras, eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir. Aqueles ensinamentos... O que te transforma, você ajuda a transformar. Primeiro são absorvidos por mim, depois eu quero dividir com aqueles que me acompanham, dentre os quais você. Eu achei você excelente. Mas voltando à questão técnica do serviço público e que me molda desde 2010, entrei na PM em 2010, e passei por Bandeirantes, que foi uma cidade que me acolheu muito, que me ensinou muito, do ponto de vista não só da advocacia pública, mas também como gestão num todo. Porque o advogado público de município, ele é parecerista, ele dá pareceres em uma série de assuntos. Então, necessariamente, ele vai mergulhar em muitos temas que afligem a gestão e a comunidade como um todo. E naquele momento a cidade estava travada, né? Depois daqueles ajustes técnicos, a cidade hoje em dia tem um dos melhores FPMs do estado, muito por conta daquele trabalho de lá de trás, né? De mais de 10 anos atrás. A gente vai semeando, né? Nem sempre a gente participa da colheita, mas semear, e é um legado e nos deixa bastante felizes, e Bandeirantes me fortaleceu, né? Me ensinou muito, de modo que o Marcos me convidou em 2017, ele ganhou as eleições em outubro de 2016, conheço o Fábio Tradi, a gente é colegas, advogados, né? E o Marcos me deu aula em 2009 na Faculdade Estácio de Sá. Que coisa, hein? Ele foi um dos meus professores no curso de Direito, salvo engano, da disciplina Processo Penal. E então eu tive a grata satisfação de fazer parte da equipe dele na controladoria, porque não existia a controladoria no município. Não tinha nem sala. Ela era um setor, salvo engano, da Secretaria de Finanças. Então, com a criação da controladoria, a gestão do Marquinhos já pontuou como seria dali para frente. Com transparência, com atenção ao orçamento público, aos gastos. E a controladoria, quando a gente assumiu a gestão, Danilo, Campo Grande ocupava o 54º lugar em transparência pública no estado. De 79? De 79 municípios, Campo Grande, 54º com nota 4.8, salvo engano, na transparência pública. Então, uma das primeiras ferramentas criadas pela controladoria, em parceria com a agência de tecnologia, e todos os secretários, enfim, a equipe toda. Ou seja, entre capitais do Brasil estava também muito mal posicionado, se tivesse. Horrível. A posição de Campo Grande não era das melhores. E em outubro de 2017, Campo Grande já foi nota 10, nota máxima em transparência pública. Então... Ajustes que foram pressa, né? Técnicos que demandam tão somente uma responsabilidade com aquilo que se vai fazer. Então, não é nada além de um trabalho técnico. É só você montar instrumentos que viabilizem, e aí para mim, a melhor sacada de todos da transparência, de todo o que se espera com uma transparência pública, é você submeter o poder público ao controle social, porque você devolve à população a capacidade de entender o que está acontecendo no executivo da capital, no executivo de sua cidade. Então, essa ferramenta é muito importante, você submeter uma gestão ao controle social. De que forma? Através da ouvidoria.
Essa interação popular que nunca aconteceu antes em Campo Grande, né? Mas esse é o papel. Não tinha no histórico de Campo Grande nada com tamanha expressividade para poder entregar à população aquilo que se espera de uma gestão. E com a transparência pública, naquele ano nós já tínhamos alcançado o objetivo que era transparência. Agora, a política ela dá muita volta. O senhor percebeu isso ao longo do tempo, né? Algo que também hoje irrita mais o cidadão porque ele está com o poder de renda em perigo, né? Ele está vendo muita obra parada, muitos problemas, então ele não está legal, o cidadão. Então por isso ele fica irritado com essas questões que a política às vezes ela não tem efetividade. Mas lá atrás, ter conseguido esse feito da controladoria, justamente um ano que se paga as dívidas pendentes anteriores. Naquele ano mesmo, Campo Grande já volta para o normal, resolvendo a situação toda. E dali para frente vem depois um outro desafio para o doutor Luciano, né? E o senhor, ou seja, o senhor carregou muita pedra para estar hoje um cara leve, que na internet troca ideias sobre Epícoro, sobre Sêneca, sobre todo mundo ali. Por quê? O senhor tem essa leveza do dever cumprido. E o dever cumprido na segunda missão, que no meio militar fala muito missão, não foi fácil. O senhor vai para Segov para tratar sobre a questão do alinhamento das promessas de campanha. Boa parte dos políticos acha que promessa é promessa na campanha, depois entra no mandato, é outra história, e pouca gente acompanha isso mesmo, se está dando certo ou não. Naquela gestão, isso foi levado a sério para o cumprimento das promessas de campanha. Cumpriu-se a maioria das promessas, boa parte delas, né? Isso até virou case nacional. E ali só deu certo porque você tinha um executivo de contas, vamos botar assim, que ficou no pé de cada pasta para que a coisa desse certo. Também, quando você achou que você ia ganhar um parabéns, uma medalha, veio outra missão, foi isso? Pois é, eu fui convidado em março de 2018 pelo prefeito para ser o secretário adjunto da Secretaria de Governo e Relação Institucional. E ali eu tive a grande oportunidade da minha vida de conhecer Campo Grande, porque eu participava de uma equipe, né, um comitê, que fazia o acompanhamento das promessas que o Marquinhos candidato tinha feito. Eram quantas mais ou menos assim hoje? Eram muitas. Mais de 50? O plano de governo é muito complexo, né? Muitas. Mais de 400. Mais de 400, puxa vida. Então... Ou seja, são 400 processos em aberto, né? Que aí você tem que estar acompanhando o andamento dele, como se fosse, para quem está assistindo a gente, um download de uma foto que você está baixando, tal. Tem que carregar tudo aquilo ali para poder dar certo e validar. E ao final do ano sentávamos com a TV Morena, que é a que faz o portal do G1, que apresenta todo final de ano das capitais, como que está o andamento das promessas do chefe dos executivos do país, tanto a nível governo quanto a prefeitura das capitais. Mas eu vou te dar um exemplo de promessa e de cumprimento. Regularização fundiária. O Marcos fez a primeira regularização fundiária de aldeia urbana no país. Regularização fundiária do Sayonara, muito embora estabelecido há mais de 30 anos, 40 anos, um bairro conhecido, né, de todos nós, muitas residências ali não estavam regulares. Que é a história do parcelamento, né? Parcelamento não é bairro, né? Parcelamento urbano. Campo Grande tem muitos parcelamentos urbanos. Então, esse é um exemplo de promessa e de cumprimento. Troca de substituição de lâmpadas de mercúrio por LED. Então, tudo isso, aumento da faixa cicloviária da cidade. Alinhamento do Reviva, centro, né? Que era um projeto que estava para se perder o dinheiro. Era de 2010 o projeto. Coube a gestão do Marquinhos cumprir e executar o projeto. Então foram ações que a gente fazia regularmente com as secretarias, 2, 3 rodadas de reuniões, até achar um denominador comum. Que o prefeito ele não tem como fazer isso diretamente. As pessoas não entendem, às vezes personalizam muito a figura do prefeito ou da prefeita que tiver na sua cidade. Ele precisa de uma equipe que esteja mapeando tudo o que está acontecendo e vendo o desenvolvimento das coisas. Se ele não tiver isso, a gestão trava. É humanamente impossível um chefe do executivo ele conseguir dar conta de Campo Grande, é uma cidade com
quase 1 milhão de habitantes. Sim, e grande, né? Entre os habitantes, porque Campo Grande ainda guarda áreas interioranas. Ainda somos uma cidade que as pessoas visitam, né? Então, se chama de cidade dormitório. E tem assentamento para você 70 quilômetros, né? Para ir 70 para ir, 70 para voltar. Nós temos 2 distritos aqui em Campo Grande. O Ayanduí, né? Distrito de Ayanduí, 52, 53 quilômetros da capital, e Rochedinha, que está mais próximo. Então, Campo Grande é extensa. Campo Grande tem uma capilaridade muito grande, então, e esparsa. E esse espaçamento público, melhor dizendo, com esses núcleos, com esses ajuntamentos, ele guarda suas particularidades. São 7 regiões. Mas o senhor teve uma experiência de viver as 7 regiões, é um MBA de Campo Grande. Porque não é só ir lá e conhecer, que é algo que muita gente faz na política, ou até vereadores fazem, mas você ir com um objetivo, com um propósito, e a pressão de resultado. Né? Porque cada visita sua, você tinha que trazer um feedback e aquilo ali tem um andamento ou não. Sim, né? Nós fizemos esse trabalho com a equipe da GTEC, o Paulo Fernando, que é diretor-presidente, o Ednei, que é o diretor adjunto, Cláudio Ramos, que também à época compunha esse grupo de trabalho, esse comitê. Então a gente tinha um lado técnico, a entrevista com os secretários, né, o bate-papo, e fora isso eu saía com o motorista nos canteiros de obra para saber quando que vai entregar tal e-mail, porque também era promessa de campanha. Então, por que a obra está com atraso, o que houve? Então, tudo isso eu fiz nos canteiros de obra. Então, Danilo, por isso que eu vejo como um presente. Né? O que parecia um desafio enorme era, na verdade, o presenteado era eu, porque eu conhecia os bairros, conhecia as 7 regiões, e eu sabia, na ponta da língua, quais obras, para quando. E Campo Grande, o resultado não poderia ser outro. Campo Grande foi a primeira capital do país que mais cumpriu metas. Sim. Então, aquilo que você falou, e outra, é uma pressa que hoje a história ela é fácil, né? Fica aquela coisa do engenheiro de obra pronta, né? Ainda bem que se teve toda essa pressa entre 2017 e fevereiro de 2020, que veio uma tal de pandemia depois, né? Se tudo isso não tivesse sido resolvido antes, não resolvia na pandemia. E aí o senhor pega na pandemia esse cenário, esse desfecho na questão das promessas de campanha, e aí vem a terceira missão, né, no mesmo ciclo ali, né, logo depois da eleição do Marcos, que é na agência de emprego. Né? Como que foi lidar com isso também, num momento tão trágico de mortes de empresas, mortes de pessoas, né, antes da vacina, né? E com esse vespeiro que Campo Grande, no fundo, não resolve, né? Oscila demais. Tem hora que abre muita vaga, mas não preenche. Tem hora que preenche, mas é uma coisa sazonal, né? Aquilo não equilibra, não mantém uma constância, né? E no seu período teve uma constância, feito a partir de várias políticas públicas, né, naquele momento, que reverteu uma foto que era muito triste. Eu lembro de ter visto no jornal a foto de uma fila na frente da FUNSAT, enorme, de quase virando a quadra, de gente ali indo destravar a rescisão, né? E já tentando, de cabeça baixa, uma nova vaga de emprego que não ia ter, porque as empresas estavam com a operação restrita naquele momento. Né? Outro desafio, tanto para a gestão do prefeito, quanto para todos nós que compunhamos a equipe. Assustou para o senhor aquela fila? Que não foi só um dia, né? Foi alguns dias. Não, né? Todos os dias era 350 solicitações de seguro-desemprego. Nossa Senhora. Um dia que eu cheguei na FUNSAT, que eu pisei a FUNSAT, já nomeado diretor-presidente, tinha 61 vagas de emprego em toda a capital. Entregamos com mais de 3.000 vagas de emprego. Atingiu, bateu o recorde, comparado com o que hoje e tem. Tivemos a grata satisfação de, durante o nosso período lá, com toda a equipe que se desdobrava, colocar no mercado de trabalho, com carteira assinada em Campo Grande, 23.000 pessoas. Ou seja, o índice de efetividade
O senhor bateu patamares altíssimos num período de crise, né? Vamos botar que a pandemia foi um período de crise. Mas todo sucesso ele tem um trunfo, né? Tem um zap. O zap do senhor foi uma estação. Eu acredito que tenha sido. Né? Funsat itinerante. Funsat itinerante, mas o estação também foi um top ali, né? Estação Mais Emprego, à época, eu lembro. Foi quantas edições? Foram 3. A Funsat itinerante foi um sucesso total, porque nós fomos aos bairros, em todos os bairros, em todas as regiões. E aquela coisa de botar a pessoa para trabalhar perto da casa dela, exatamente, né? Tinha que ter um sentido lógico aqui. Conectar. Né? Exatamente. E conseguimos fazer esse link, juntar empresário com suas demandas e aqueles que estavam em busca de uma oportunidade. Deu muito certo, que Campo Grande figurou entre as 3 capitais do país que mais gerou emprego durante a pandemia. Quem diz isso são os dados do CAGED, enfim. Mas como que a gente chega durante um desafio? Você citou que a minha fase de militar. No militarismo tem um exercício de orientação que você se localiza, aí você pergunta onde eu estou. Tá bom, essa é a primeira pergunta que se faz numa orientação. Para onde eu preciso ir? É outra pergunta. Para onde vou? A terceira pergunta é, de que maneira que eu vou? Como eu vou? E a última pergunta que se faz no exercício de orientação, no militarismo, é, quando que eu vou? Então, onde estou? Você precisa se orientar, como estou? Para onde vou? Como vou e quando vou? Então, ou seja, equivale inclusive até para a NASA. Né? Se a gente for para outro planeta, alguém da estratégia vai fazer essas mesmas perguntas para saber como que chega lá e como que se fixa lá. Né? Quem assiste filme, gosta de filme, leitura, tem Alice no País das Maravilhas. Tem uma parte que a menininha faz uma consulta com o gato. Sim. E ela pergunta qual o caminho e o gato pergunta para onde ela quer ir. E ela não sabe para onde quer ir. E o gato diz que para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. Para isso de oráculo, né? Para isso também, orientação. Então, o que nós fizemos? Mas o senhor mirou esse sucesso todo? Porque, como é algo que não se repetiu depois, com a mesma intensidade, fica difícil até imaginar a ousadia de se traçar isso como meta. Foi traçado lá na época como meta? Nós identificamos. A meta foi... Que era possível? Como trazer solução para esse problema. De um lado, sepultamentos diários aos montes. Sim, sim. Né? Inclusive, a obra do Reviva acontecendo. Ou seja, o centro de Campo Grande é um lugar que tem muita geração de emprego, ele estava travado. A obra estava acontecendo naquele momento. E aí, qual que era o desafio, tanto do prefeito quanto da equipe? Soluções práticas. Campo Grande foi exemplo no país inteiro na questão da pandemia. Né? Mas o senhor não acha que ali, esse é o problema, você botar o cara honesto e bom na política? Né? A política brasileira é complicada. Quando o senhor vai lá, o senhor pesou a mão, fez a coisa acontecer, deu certo, nota 10, aí você gerou muito emprego no bairro e potencializou o comércio de bairro. Depois reclamaram que o comércio de bairro estava mais forte que o comércio do centro. Também é duro também, né? Você faz e dá certo. Quando dá certo, reclama. Se não dá certo, também reclama. Como que foi lidar com isso também? A administração ela precisa fazer o seu papel objetivamente. Né? É prática, é constitucional isso. Tem que ser objetivo, né? O poder público tem que ser objetivo. E ele não pode fazer nenhuma interferência econômica. Como é que ele faz isso? Ele fomenta. O emprego, o empreendimento, a renda. Ele oferece condições de que aconteça. Uhum. Fazer acontecer, não tem como o poder público fazer, substituir a pessoa. O cenário. Então o empresário precisa reunir, precisa inovar, você é jornalista, você precisa se adaptar, se reinventar. Sim. Porque a vida diária é sempre um ineditismo. Que nem a gentrificação do centro. O poder público fez uma parte, o resto é com o próprio empresário. Ali fazendo uma gestão de estoque legal, trocando a vitrine, ele também tem que acompanhar isso, né? Senão... E para a área que eu fui, que era de geração de emprego e renda, o que como poder público poderíamos fazer? Ofertar o maior número de vagas possível. Aí, nesse ponto, outro zap também que foi importante, e aí o senhor tem esse fator credibilidade, é a aproximação com o empresário, né?
tem também essa figura, esse personagem que muitas vezes é esquecido no Brasil, né? O empresário. A vaga existe lá porque o empresário viu credibilidade dele abrir 5, 10 vagas, 3 vagas, 60 vagas. E muitos deles, Danilo, não sabiam que a Funsat fazia essa oferta de empregos gratuitamente. Então, ele não precisava pagar uma empresa de RH, a não ser que ele quisesse aumentar o leque de aberturas de vagas. Sim. Mas a Funsat fazia isso, divulgava, nós tínhamos um arte finalista lá, que montava a arte. E tudo o que havia a ser feito na Fundação Social do Trabalho foi feito. Mal comparando com um time de futebol, ou bem comparando. Fôssemos um time de futebol, teríamos ganho todos os campeonatos. Entendi. Todos os campeonatos, naquele período nós ganhamos. Então... E para nós era mais importante o quê? Não o número em si, porque o número para a Fundação Social do Trabalho era comida na mesa. Sim, sim. Então, o nosso resultado era prático. Sim, sim. Com isso você resgata aquele verniz da dignidade que a pessoa está apagada porque ela está desempregada, sim, ela não sabe o que fazer. Auxílio, de alguma coisa. E nós conseguimos alcançar um número expressivo de pessoas. Então, sem medo de errar, nós mudamos a vida de muitas pessoas em Campo Grande. Nosso time era um time comprometido, forte. Aliás, eu quero aqui, como sempre, nas nossas conversas, eu mando um abraço a todos, aqueles que trabalharam comigo diretamente, indiretamente. Eu estive na TV na época e a gente acompanhava isso de perto, tinha uma ótima interlocução com o órgão, e era incrível a paixão com que se trabalhou naquele momento, né? E era um momento crítico, né? Era um momento que muita gente estava emocionalmente comprometida, né? Pelo que era aquele... Agora parece fácil falar da pandemia, mas o período da pandemia foi difícil. E o pós-pandemia também foi muito difícil, né? De retomada, as empresas elas não sabiam como lidar com tudo isso. Mas olhando o senhor como figura pública, eu como jornalista guardo esse distanciamento, não só do senhor, mas de muita gente. Às vezes a gente olhar histórias acontecendo, né? Eu acompanho histórias de pessoas. Esse que é o meu papel, né? Seja no programa, seja onde eu passei e tal. Ali eu vejo um processo de sensibilização maior na figura do Dr. Luciano. Né? Eu acho que a Funsat ela meio que te dá uma dobrada, né? Para te colocar diante de uma nova visão do poder público, né? Que ela vinha numa linha de ganhar e com objetividade, e pragmatismo e tudo mais, mas ali o senhor se torna mais político. Estou certo, estou errado, foi mais ou menos isso que aconteceu. E a Funsat tem muito a ver hoje com esse Luciano sorrindo e mandando uma mensagem na internet de aproximação assim, para as pessoas, de falar assim, olha, só vou falar contigo uma vez no dia, mas seja uma mensagem legal. Você sabe, Danilo, que a vida, ela, por tudo que vai acontecendo, por tudo aquilo que nos tangencia diariamente, você vai ficando recrudescido, você vai ficando mais embrutecido, né? E o contato com o seu semelhante, muitas vezes em necessidade, nas né? situações mais extremas que se possam imaginar, ele vai trazendo esse brilho, esse lado espiritualizado, essa questão filosófica do plano existencial, do fazer sentido para nós, para ele e para nós com essa pessoa. Então essa entrega, esse toque, na melhor expressão da palavra, você tocar a alma de alguém, traz sim um enriquecimento espiritual muito grande. Eu lembro de uma entrevista do senhor no Estação, lá pelas 11 horas, e na TV a gente perde um pouco essa sensibilidade, né? A pressão é diária, você montar um jornal e tem que preencher o tempo. É uma gestão de segundos, minutos, até que a TV ela não faz publicidade de conteúdo, ela faz publicidade de tempo. Ela vende tempo, né, em cima daquilo. E eu lembro vocês falando de um resultado do Estação de mais de 1.000 empregos gerados, 1.300 empregos, algo assim. E você é absolutamente emocionado de não acreditar, né, que tinha conseguido colocar no mesmo espaço RH de empresa e também gente precisando de emprego, e a turma ir lá e dar negócio. E dali você saber que em mais de 1.000 famílias a esperança estava de volta, né?
Vieram pessoas de Corumbá, Quidauana, Sim. vieram, foi um recorde mesmo, foi muito bonito, E você se emociona porque você consegue acompanhar, eu chegava sempre muito cedo para acompanhar toda a montagem, enfim. E você acompanha o nervosismo da pessoa que chega para aquela situação, né, com as dificuldades que se tem. As pessoas iam sem vale transporte, às vezes, para volta. A pedir de volta dele também. Então você, quando vê que a pessoa sai dali direto para o exame admissional, não tem como não vibrar com essa pessoa, não, porque você acompanha, você como se fossem filhos meus em todas as ações. Então, quando você quer o melhor para o seu filho. Então, quando você vê alguém chegando numa situação e saindo com um sorriso, ele nem lembra que ele está sem vale transporte, que ele vai a pé. É um resultado diferente, tão importante quanto nota 10 da transparência, mas é algo que o senhor está vendo ali, né, acontecer. E a emoção, não tem como não contagiar. De tudo aquilo, a política no Brasil, ela é muito cruel. Por quê? Porque, como a gente está num país que as pessoas não estudam, não tem aquela condição intelectual do primeiro mundo e tudo mais, é muito baseado numa política de desconstrução, né? E aí o senhor, logo depois, passados alguns meses, vive o outro lado da política de conseguirem descoroar um trabalho, que era um trabalho magnífico, de grandes resultados, não só do senhor, mas de boa parte da gestão do Marquinhos, que é quando o senhor resolve finalizar, fazer o grande finale do quadro ali, da obra de arte, tentando mexer com uma parte que ainda não tinha sido trabalhada com afinco, com legalidade, com a parte jurídica, com o rigor necessário, que era o PROINC, hoje mudou de nome novamente. Ao mexer com aquilo, ficou mais complicado para o Dr. Luciano, e aí todo esse legado, toda essa condição, ela parece que ela fica em xeque, aí não tiveram a paciência contigo, porque aí só foi mexer com a Câmara Municipal, né? E aí fica aquela história, né? Quem olhou de fora e acompanha a vida do senhor, pensou assim, bom, aconteceu isso porque ele não está lá dentro. Se ele estivesse lá dentro, o trâmite era diferente. Mas mexer de fora para dentro, com o Legislativo Municipal, é complicado. 29 cabeças, muitos ali com interesse no mandato. O senhor passou por isso e o tema, que é um tema tão pertinente, serviu como fritura. Como foi passar por aquela experiência também? Foi muito gratificante também, porque... Você ajustou a lei, você ajeitou o troço. Não me deram outra alternativa a não ser atuar daquilo que eu tinha o papel de atuar. E foi o primeiro projeto de lei que eu participei, de autoria nossa, da Fundação Social do Trabalho. Eu convidei vereadores para ajudar e debater o tema e acrescentar aquilo que eles achavam importante para a lei. Mas como era uma lei de iniciativa do Executivo, nós ali na FUNSAT fizemos toda a lei, teve um acréscimo, montou-se um grupo de vereadores que participaram. Tipo um grupo de trabalho. Exatamente. Essa parceria foi feita, colocamos aquilo que eles sugeriram, que era para acrescentar e era positivo. Mas a Câmara sempre adorou bater na FUNSAT por meio do PROINC. Era sempre uma muleta. Me chamaram para falar sobre o programa, você deve se lembrar, lá na Câmara, uma audiência, e 30 minutos, fui sabatinado por todos os vereadores, com total desassombro, porque né, onde o espírito não teme, a fronte não se curva. Sim. E foi muito positivo, Campo Grande ganhou, porque o debate ele é importante. A política é essencial. O debate ele é importante, exatamente. Não há verdade absoluta. Né? São uma soma de verdades que a gente pode compor, e quem que é o beneficiário disso? A população. Então foi uma lei muito robusta que nós fizemos, com uma carga muito positiva de moralidade pública. Eu me lembro que nós colocamos nesse projeto de lei a inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista, né, mulheres vítimas de violência doméstica, que viviam sob a dependência financeira do agressor. Então, Danilo, foi uma mudança considerável na lei do PROINC, e aprovar aquela lei foi, de fato, uma missão muito gratificante para todos nós, porque o programa é muito bom em si, né? E a gente sempre trouxe, a primeira vez que colocamos no portal da transparência a relação de integrantes do PROINC, foi na nossa gestão. Do chamamento, né? Sim, a gente colocou a lista de quem eram
os integrantes, quem participava do programa social, foi na gestão Luciano Martins, que foi colocado no portal da transparência, coisa que nunca havia acontecido. Para você ver que mas aí tem sentido. Isso deveria até ser mais debatido e melhor debatido, mas na esfera política virou aquela discussão cíclica e vazia que não deu gás para isso, e logo depois o senhor sai do órgão, né? E aí tem um recomeço político diferente, sem essa pressão por resultados, né? Sem essa correria que foi nos anos anteriores, participando do Estado da Secretaria de Educação. Né? Como que foi também viver esse outro lado? Lembrando que a máquina do Estado ela é mais tranquila, ela é mais organizada, né? Ela não vive esse afã político que Campo Grande ainda está preso nisso. Né? Campo Grande parece que não tem intervalo de campanha. Todo momento parece que é ano eleitoral, né? É péssimo para a cidade isso. Fiquei 1 ano na Secretaria de Estado de Educação, na assessoria jurídica da Superintendência de Gestão de Pessoas. O meu abraço a todos os colegas que dividiram comigo os últimos 12 meses da minha vida profissional. E também foi muito bom, foi muito positivo, foi enriquecedor, né? Mas e a adrenalina? Tinha mais adrenalina é uma situação de arrefecimento. Entendi. Né? Importante também para a foi um período de calmaria. Calmaria entre aspas. Muita coisa, mas não tinha aquela loucura. Não, até muitos não sabiam o meu histórico profissional, desconheciam de onde eu tinha vindo, quem eram os mais próximos sabiam, né, por questões óbvias. Mas foi muito interessante, conheci muitas pessoas, aprendi muito, conheço a realidade daqueles colegas, sei das dificuldades, dos enfrentamentos. E saber mais de uma área que é tão importante, né? É a segunda área que mais absorve do orçamento, né? Educação. Educação é uma área calcanhar de Aquiles de um país, é a educação, né? Porque, veja, partindo um pouco para o que você disse da disseminação do ódio nas redes, hoje lidar com informação são 2 aspectos. Primeiro, sobre os dados, a preocupação da gestão desses dados, né? Então, por isso que há uma série de instrumentos aí tentando coibir o manuseio inadequado ou maldoso dos dados pessoais. O segundo é o engajamento. Sim. E o que dá engajamento? A gente conversar sobre livros, eu fazer uns vídeos sobre poema, pensamentos filosóficos, grandes pensadores, discutirmos e debatermos o que estamos a fazer aqui hoje de maneira técnica, ou apontar o dedo, né? Disseminar o ódio, fake news, mentir deliberadamente, sabendo-se que que não coaduna com a verdade. Isso dá engajamento. Isso dá engajamento. E que, na verdade, é um reflexo até do meio social, né? A internet, então, às vezes, ela é isso. Né? Como que nós vamos combater isso? Com altercação, com outros dedos apontados? Eu penso que a educação, o esporte. Educação aliada ao esporte são vetores que trazem resultados rápidos dessa união, agregar, juntar pessoas, entenderem que as diferenças devem ser resolvidas com inteligência, com os objetivos da Constituição da República Brasileira. Diz que você tem que erradicar a pobreza, é perfeito. As desigualdades sociais e regionais. Como é que você faz isso se você tem muito a caminhar ainda, não tiver um relacionamento humano adequado, uma base, respeitoso? Né? Então a gente tem que ter como norte, como azimuth, como bússola de vida, o respeito ao semelhante. Quer fazer vídeo fazendo dancinha? Que se faça. Mas com responsabilidade. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional, mas ela tem que conviver com outros tantos limites constitucionais que nós temos. E nós precisamos debater e trazer e disseminar isso, porque eu tenho para mim, como valores, e uma defesa que faço disso, inclusive perseverante, é a democracia e os direitos e liberdades individuais. Direitos e garantias individuais. A partir disso, eu vou desenhando o que eu quero para o meu dia a dia, para o meu semelhante, no alcance que eu quero ter na vida dessa pessoa.
E junto com a experiência técnica, eu acredito que a gente possa, sim, entregar o de melhor, né? Tocar a alma de uma pessoa de maneira a contribuir para isso, para o crescimento individual. E mostrar, na medida do possível, se consultado formos, que existem outras maneiras de discordar, de divergir. Pois é, a democracia, com todos os seus problemas, ela ainda é o melhor dos regimes, né? Lembrando que na democracia, a maioria perde. De 600 e tantos candidatos que a gente vai ter a vereadores, possivelmente 650, alguma coisa, 29 são eleitos em Campo Grande, talvez você vai ter 29 primeiros suplentes, e você vai ter mais de 500 aí que concorreram, estão lá e participaram. Isso me lembra muito aquela história da criança, quando você tem 2 anos de idade, você dá aquele brinquedo, ela desmonta o brinquedo, na hora que ela vai remontar, o brinquedo parece que está faltando peça, está sobrando peça e tudo mais. Porque depois, com o passar do tempo, com o amadurecimento, ela monta e remonta aquilo ali com uma facilidade impressionante. Os processos na gestão pública, os meandros, eles são complexos. Envolve legalidade, envolve um ritmo de trabalho, envolve a questão que eu sempre falo da continuidade das coisas, né? E confiabilidade. Então, assim, não é uma aventura, embora se venda a ideia de aventura, né? Quando estoura aí a maratona de cada eleição a cada 2 anos, todo mundo imagina, tem uma fantasia do que seja a política e a gestão pública. Para mim, a gestão pública é para especialistas, é para experts, para gente que saiba mexer com aquilo ali e trazer algum resultado. Que muitas vezes, como o senhor falou muito bem, se planta e nem vai participar da colheita, mas tem que ter a responsabilidade de ter plantado quando era obrigação e principalmente saber colher o que não é seu ter plantado, sem aquela vaidade e tudo mais, porque o ambiente de uma cidade é um ambiente em movimento e o caos está sempre pronto para acontecer. Sendo alguém que tem todo esse currículo que a gente conversou, que passou por tantas esferas multidisciplinares, emprego, educação, transparência, efetividade da gestão pública, política, que envolve também articulação, relacionamento, paciência e tudo mais, e aonde não esteve diretamente, pôde conhecer indiretamente a partir dessas experiências que o senhor teve, e eu sei que é muito convidado, pensa em 2024 concorrer na política. O senhor já foi muito cogitado lá em 2020, não aconteceu, né? Agora, 2024, parece que vem de novo uma nova janela para isso. Eu sei que é uma decisão pessoal, uma decisão de família, mas se não for o senhor, vai necessariamente alguém que tem menos bagagem, né? Eu sei que na bagagem nem sempre é avaliada pelo eleitor, mas isso passa pela cabeça do senhor? Há esse convite, há esse estudo? Convite eu sei que há, mas assim, isso avançou na sua vida? Danilo, você sabe que essas missões que você citou no início da nossa conversa, elas invariavelmente me ensinaram, me fortaleceram, robusteceram o meu currículo e eu transitei junto dos meus semelhantes. Possivelmente, vamos supor, se o senhor vem para candidato a vereador, e se for, a partir dessa entrevista, um pré-candidato a vereador, naturalmente o senhor concorreria com um gestor que o senhor atendeu tão bem nos últimos anos. E isso é uma república, isso é a democracia, né? E está tudo bem, os dois são advogados, um dia ele foi teu professor, um dia você atendeu ele bem ali, e de repente hoje são concorrentes, mas de repente pode entrar os dois também, né? Existe hoje o pré-candidato doutor Luciano Martins? Existe. Existe. O Luciano Martins colocou... Hoje o senhor está em qual partido? Luciano Martins colocou o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador pelo PDT. Pelo PDT, que está em reconstrução, e é o partido do próprio Marquinhos junto também. Com o meu colega Marquinhos Trade, e não há concorrência, porque não vejo o Marcos um concorrente. Marcos tem a história política dele inegável, né? Sempre foi campeão de votos, é um amigo. Continua o meu professor, né, de 2009. Ele te ajudou a se convencer nesse desafio? Sim, tem a participação dele, sim, né, nessa decisão. É importante. Tem. E a maior usina de ideias, de desafios, de debates públicos é o povo.
E ele me ensinou a ir onde está o povo. Ele é do povo. Então eu não poderia ser diferente, né? Ah, mas qual que é do senhor o segmento? O meu segmento é qualquer tema que precisar debater, eu debato. Qualquer coisa que envolva prestação de serviço público de qualidade é tema para que eu converse. E assim deve ser a vereança, né? Caso aconteça lá no futuro, a vereança ela tem que ser completa. Ela não pode ser só alinhada a uma questão, a um nicho, né? O povo escolhe aqueles que vão ocupar essa posição institucional importantíssima dentro da cidade. E você precisa saber debater aquilo que é importante para a sua cidade. Eu gosto sempre de dizer uma frase de André Franco Montoro, ex-governador de São Paulo, que ele diz que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, elas residem nos municípios. São os 5.570 municípios que fazem a União. São os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul que fazem a pessoa jurídica governo do estado de Mato Grosso do Sul. E os 26 da federação fazem o país. Então é na sua rua, é na minha rua, é no nosso bairro, na nossa região, é daí que tudo acontece. Aonde debatemos segurança pública? A nível de rua, de bairro, de região. Então nós temos que debater segurança pública, educação, saúde. Essa aptidão é importante para aqueles que a população escolher como representantes do Legislativo. E o cidadão ele tem que estar próximo disso, né? Até para exercer a cidadania que é prevista na Constituição, né? O senhor sempre foi muito adepto a trazer o papel da Constituição para a gestão pública e tudo mais, e o respeito total a isso, né? Eu acho que a grande força que o senhor pode trazer e legado nessa experiência, caso passe nas convenções, é de apostar na cidadania. A gente não desistir da cidadania, né? Que é o quê? O envolvimento das pessoas nas causas que envolvem elas mesmas. Exatamente. As convenções ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto. Obviamente que o nosso nome vai ser submetido e, entendendo o partido que eu possa somar com esse pleito, né, para robustecer e fortalecer a chapa, estou sim à disposição, tenho condições de ajudar, estou pronto para isso e venho me construindo ao longo dos anos. Então, quando o Marcos me convidou e me chamou, eu aceitei o desafio sim com total desassombro. E o senhor falou do campeão de votos, né? A gente tem um recorde em Campo Grande, né? Que é a votação do Zeca de 2012. Essa votação ela pode ser ultrapassada finalmente por alguém, né? A gente tem aí um tubarão nadando no aquário. Você vê essa esperança para o Marquinhos aí, que agora tem conseguido resolver questões de 2022, né? E naturalmente o prefeito venceu no primeiro turno em 2020, né? Então é uma figura muito popular e vem para vereador, quer dizer, a chance dele ultrapassar esse recorde é grande. Embora ele não goste de falar disso, né? Ele fala que espera, vamos ver, o importante é concorrer. Né? Marquinhos é um competidor nato. Ele tem isso em seu DNA. Eu não tenho dúvidas de que ele já demonstrou que ele é campeão de votos, ele é extremo de dúvidas a capacidade técnica dele de conhecer a cidade. E ele é um tipo de figura que transpassa a polarização, como o senhor também, né? Que é o que a gente talvez vai ver agora acontecer, né? Talvez a polarização arrefecer um pouquinho e dar espaço para essa política do diálogo, do debate, né? Mais ligado ao centro, mas não vou falar que é ligado ao centro, é a política de verdade, né? É a política do resolver as coisas, de analisar e tal, sem ter que colocar um DNA de uma ideologia em tudo que se faz. Às vezes é só uma questão prática, né? Sou profissional do direito. Sim. Eu não tenho condições, sob pena de depor contra aquilo que eu me preparei para exercer, a advocacia, tolher um semelhante, impedir alguém de que se expresse. Eu não posso, eu não devo, não é razoável. Eu, aliás, defenderei que essa pessoa use da palavra, que ela se expresse. Então eu defendo o direito de falar, nunca. Agora, a pessoa tem que saber o que está falando, né?
liberdade de expressão ela tem que ser ponderada. E muitas vezes não é o que se fala, é o que se faz, né? A FUNSAT ou a Contraloria não foi só com palavras que constrói um ciclo vitorioso, né? Teve muito trabalho ali por trás, né? Sim, então venho com total desassombro, venho na condição de viabilizar o meu nome, junto com o Marcos, a convite do Marcos. Não tem concorrência, não sou um oponente, não retiro o voto dele, ele também não retira voto daqueles que simpatizam com o meu nome. A gente vem para somar, para fortalecer o debate, para enriquecer o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, né? Então, e sempre na tentativa de construir uma cidade melhor, de entender por que existe uma fila de 60 mil pessoas para fazer um exame no centro de especialidades médicas. Por que essa fila? Por que 14 mil pessoas aguardam uma cirurgia eletiva? Por que onde está a drenagem e o asfalto do Jardim Samambaia? Por que se deixou o orçamento? Por que não houve regularização fundiária desse parcelamento urbano? Por que não se continuam as obras para aumentarem as ciclovias ou ciclofaixas? Por que a gente tem tantas obras paradas? Por que diminuiu-se o número de cursos de qualificação na Fundação Social do Trabalho? Né? O que houve com a FUNSAT itinerante? Deixou de existir? São temas que a gente conhece e pode contribuir. Qual o déficit de vagas hoje na educação? Qual é a evasão das crianças na educação? Por que tem alguma evasão? Qual a quantidade de déficit de vagas? Por que tal EMEI ainda não saiu do papel? Agora, são perguntas também que, de certa forma, são tão importantes que elas até podem compor o plano de governo da Rose. Isso está também, de certa forma, combinado? Tem essa abertura para isso? Lembrando que a Rose é de outro partido, mas possivelmente vai ser a candidata de majoritária, né, dessa força política aí. Esse alinhamento a nível partido, eu confesso a você que vai esperar a convenção. Eu não me manifestarei a respeito, até porque o partido tem os seus filiados, tem os seus, né, tem sua presidência, mas com certeza que Marquinhos Trade e aqueles que trabalharam com ele, que conhecem a cidade palmo a palmo, têm condições de fazer qualquer plano de governo. Entendi. Qualquer plano de governo. Ou quem for fazer plano de governo, basta só acompanhar o trabalho dessa galera, que também faz um plano de governo muito bom. Só fazer as mesmas perguntas. Então, né? Mas você gosta de frases e de pensamentos e de pensadores? Sim. Tem um ditado espanhol que é assim, ó. Uma coisa é eu falar sobre touros. Outra coisa é eu estar na arena com eles. Esse ditado é espanhol, obviamente, por conta das touradas. Sim. Então eu posso falar de touro com você o dia inteiro. Quero ver entrar na arena. Que é a mesma história do avião, né? Às vezes tem gente que vai falar do avião, modelo e tal, painel, outra coisa é pilotar um, né? Que tá lá em cima, né? Faço o plano de governo. Muito bem. Sobre que aspecto? Que conhecimento que você tem de ouvir dizer? Não, a gente conhece da cidade por fazer. Então, esse fazer e bem feito fez parte do dia a dia do Luciano Martins durante 5 anos e 10 meses. Diuturnamente. Celular, pessoal, o tempo todo à disposição de líderes de bairros. Então, a gente fez Campo Grande, conhecendo Campo Grande como poucos. Então, sobre essa questão de plano de governo, eu, se pré-candidato a prefeito fosse, eu certamente conversaria com o ex-gestor Marquinhos Trade para me ajudar a compor o plano de governo. E como pré-candidato a vereador, caso do espaço da convenção, também, com certeza, serão 2 fiscais do povo com alto gabarito, principalmente por conhecerem, como o senhor falou, cada palmo. Olha, obrigado. Parabéns aí pela entrevista. Eu que agradeço, rapaz. Muito a gente poder dialogar e falar de gestão pública com uma leveza tão grande, né? Leveza de quem conhece, de quem carregou muito piano.
E eu acho que as pessoas podem aí acompanhar essa entrevista para ver quanto que é importante ser completo, né, na gestão pública, né? Não é da noite para o dia que se torna completo, tem que ter muita vivência, muita experiência, mas o senhor passou por tudo isso, né? Se hoje pode acrescentar alguma coisa aí no debate, é porque vivenciou tudo isso, aprendeu com muita gente, né? Aprendeu vários dias e com muita gente. Campo Grande é uma escola de vida. Eu sou natural de Campo Grande, né? Sou filho do Colégio Nicolau Fragelli, da Escola Estadual 26 de Agosto. Então, são minhas bases. Ali comecei minha história, minha jornada. Trabalhei em Campo Grande, constituí família em Campo Grande. Minhas filhas são daqui. Minha noiva é daqui, está morando aqui. Então, eu tenho um carinho especial por minha cidade, sei que posso contribuir, coloquei meu nome à disposição. Se o partido entender que sim, eu posso somar, agregar, estou pronto, né, com total desassombro. E acredito que a próxima legislatura tem tudo para ser, de fato, eficiente, efetiva no seu papel, né, que está esculpido na lei orgânica. Todo vereador ele é fiscal natural de todo e qualquer contrato, ele tem que ir atrás, ele tem que entender por que falta leito. Não tem um tema restrito. Os 29 vereadores que comporão a próxima legislatura... Tem que atuar em tudo. Qualquer segmento, porque é importante para a cidade, né? Desde saúde e bem-estar até geração de emprego e renda. Entender os movimentos, essa grande usina de direitos, de obrigações, que é o bairro, que é a região. E isso a gente tem. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MS Dia. Até a próxima.